E o Pedro Ivo vai falar o que ele achou de Corinthians e Bahia. Coloca aí. Não achei nada. Eu acho que volume foi tudo que nós tivemos no ano anterior também. Nós tínhamos volume, nós tínhamos o domínio da maior parte da partida, nós tínhamos a troca de passe, nós tínhamos o maior percentual possível de posse de bola. Nos faltava matarmos os jogos. Eu acho que isso nós não podemos ser esse ano. Nós estamos fazendo um malabarismo muito grande para podermos contratar jogadores que venham e possam nos dar uma resposta, como tem acontecido, para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições, e principalmente no campeonato de longevidade, 5 ou 6 elementos é o que nós precisamos. E quando a gente fala em contratações, nós fomos atrás do Gerson, nós fomos atrás de Malcom, nós fomos atrás de jogadores aí também importantes. Só que nós temos que ter consciência, a nossa prateleira não é essa. Nesse momento não é essa. Eu gosto de coisas muito boas também. Vamos enfrentar um adversário poderosíssimo no domingo, que nesse momento, e felizmente pelo trabalho que lá foi desenvolvido, podem fazer contratações desse vulto, tirando um jogador de uma Premier League. Eu acho que isso daí é um fato importante, mas mesmo assim nós teremos um Corinthians valente, um Corinthians que vai entregar tudo o que for possível em busca de um grande resultado, mesmo conhecendo e respeitando os valores, a tradição e as qualidades da equipe adversária. Eu não acho que a gente começou mal o jogo. Nós começamos com controle de jogo e aí tomamos um contra-ataque do Corinthians, onde nós balançamos e, infelizmente, tomamos um gol cedo. Mais umas 2 bolas que eles poderiam ter feito 2-0 e praticamente definido o jogo. Depois, acho que o time se encontrou, continuou tendo volume e criando suas oportunidades. Fez um bom primeiro tempo, de alta intensidade, muito tempo se sustentando em 4-3-3, não baixando tanto como em outros jogos. Acho que a intensidade que o time imprimiu hoje, devido até a você ter usado praticamente 10 outros jogadores para começar o jogo contra o Vitória, são riscos que você assume. É natural. O torcedor fica com medo de perder um clássico, mas são riscos que a gente tem que correr. Se nós tivéssemos utilizado no domingo, provavelmente nós teríamos a condição de correr hoje dessa maneira. Pedro, e aí? O jogo foi na Vila Belmiro. O Corinthians jogou, mas não levou, e o Bahia tá jogando o fino, hein? Jogou pelo menos bem, tá liderando o Baiano, vai lutar por coisa grande no Brasileiro. E aí, Pedro? É bonita a Vila, né? Edu, mítico. O Corinthians, quem acompanha o Corinthians há algum tempo, talvez não tenha se surpreendido com o jogo que foi ontem. Porque ele vai ter mais problemas dessa natureza, e eu te explico o que ele teve ontem. Com a bola, com o trio em campo, ele vai te oferecer qualidade, ele vai te oferecer chances criadas, e se o trio estiver inspirado, ele pode resolver. Ontem, uma ponta do trio não estava tão inspirada, porque quando poderia fazer o segundo gol, e o Roberto acaba pecando numa finalização que ultimamente ele nem vinha pecando tanto, ele vinha sendo bem efetivo. E aí tem o problema de quando esse time precisa se defender, porque o outro time entendeu onde pode neutralizar. O Bahia cola a gente no garro, o Bahia afasta um pouco o Memphis, a bola deixa de chegar no Yuri e o Bahia joga. Aí é esse mesmo Corinthians com 7 homens para marcar, contra um time de qualidade, contra um time que chega, e aí tem sim infelicidade de Hugo, tem problemas. Então é um Corinthians de cobertor curto. E não é a primeira vez, acho que a gente já falou isso aqui em alguns momentos, o Celso já deve ter falado de outros programas, a Nath também, o Birner no linha de passe. O Corinthians, com essa formação, se ele não matar o jogo, ele pode ao longo da partida ter problemas. E ontem ele pegou um time de um treinador que faz um trabalho muito interessante, te comentado isso ontem, o Rogério dentro do jogo, ele tem uma ideia de jogo, ele muda a ideia para tentar neutralizar o Corinthians, e a partir disso ele tem outra ideia também para atacar o Corinthians, entender onde o Corinthians dava espaço. Vitória para mim até merecida do Bahia. O Bahia, que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. Ontem o jogo não era só sobre o que o Corinthians deixa de fazer, mas sobre o que o Bahia consegue fazer também. E aí o Corinthians sai derrotado no segundo tempo, que aí precisa ter um pouco mais, aí falta físico, falta espaço para esse trio jogar, aí depois você começa a ter que mexer também no trio, acho que até por um controle já pensando na partida de domingo, que tem uma questão dentro do calendário da importância do jogo contra o Flamengo no domingo, e o Bahia consegue segurar a vitória fora de casa contra o Corinthians, interessantíssimo para esse início de Brasileiro, Edu. Agora, você fala sobre um ponto interessante, né, do Corinthians precisar... O trio, claro, Garro, Memphis e Yuri. E precisar matar o jogo, né? O Corinthians dá muita brecha, eu acho, não mata jogo. Às vezes vai bem, cria, foi mas... assim contra o clássico, né? Na Vila Belmiro pelo Paulista, né? O Corinthians controla o jogo, foi assim tem contra volume. o Bahia na temporada passada. Agora sim, Edu, acho que passa muito o jogo de ontem pelo ponto que traz muito bem o Pedro.
Pedro, né? O Bahia, quando entendeu a necessidade de tirar o espaço dos principais caras ali, especialmente o Garro, que eles são jogadores de muita associação, de muita qualidade, né? Você está falando do trio ali, o Yuri Alberto entrando muitas vezes numa diagonal, fazendo essa volta atrás da última linha. Você tem um Memphis que consegue se associar bem, você tem um Garro que tem qualidade de passe, que tem leitura de jogo. Quando o Bahia entendeu essa dinâmica e conseguiu neutralizar um pouco mais isso, o Bahia entrou de volta para o jogo no sentido de controle. O Corinthians tinha controle, tinha volume, mas não conseguia guardar. Teve ali oportunidades que o Yuri não conseguiu guardar. Segundo tempo, tem grandes oportunidades. O Ronaldo faz pelo menos 2 defesas. Mas o Bahia, acho que ele entendeu melhor, especialmente quando precisava ali tirar alguns espaços para conseguir o resultado. Ontem o Memphis voltou. Biner. Eu tava com saudade do A melhor notícia Memphis. do Corinthians não é ele, não. Eu achei que você ia voltar só depois do Carnaval. A melhor notícia do Corinthians é Breno Bidon de segundo volante, não de meia. Porque o início do ano do Breno Bidon, ele tinha algumas... Sem o Garro, ele né? tinha Ele fez a gols, função. ele tinha algumas coisas interessantes. Ele vai ter... Mas você não celebra a Bidon volta de do segundo Memphis? volante? Oi? Ô, Biner, o Memphis curioso voltou. isso. Fala pra ele. Você concorda, Vitor? Os caras usam faixa por causa do Memphis. O Memphis, pô, ele mora numa cobertura. O Breno Bidon... Faixa por causa do Memphis. Eles Não, moram... falar do Você não sabia que uma velha... Outro argumento. Ele mora numa cobertura, num Quer falar do hotel. Breno Bidon ou do Memphis Depay? Hã? Posso falar do Breno Bidon ou você quer que eu fale do Memphis Depay? Ou você quer que o Biner fale do Eu Memphis vou pedir pro Biner, que ele tá um pouco mais calado, mas eu preciso... Pode falar do Por Memphis. favor, Memphis. eu sempre aprendo muito quando eu ouço eles falarem. Então, Memphis Depay. O primeiro eu quero deixar claro que você desrespeitou o Celso Ardengue. Não, eu amo o Celso. Você É porque- interrompeu Desculpa, uma Celso. argumentação que podia chegar Pra no falar, Memphis. falar que ele usa... O pessoal usa faixa. Eu quero falar de outro jogador também. Não, aí vai ser difícil. isso aí. Tô brincando, é o seguinte. Alguém pode falar do Memphis? Um minuto, pelo menos. Eu acho que o Dorival tem um desafio que é mais do jogador que dele. É. Para ajudar o Memphis. Porque tem 2 tipos de Corinthians. Um foi o que conseguiu brecar o Cruzeiro e ganhar o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, que é o Corinthians sem Garro. E aí é importante você ter o Memphis jogando muito bem. Outro é o Corinthians, que tem o Garro ali como seu meio de criação, Memphis e Yuri, né? Mas vulnerável na marcação, na recomposição. Com bastante dificuldade quando joga contra equipes mais fortes. Foi exatamente o caso de ontem, apesar de eu apostar que o Bahia vai terminar o Campeonato Brasileiro à frente do Corinthians. Para mim o cenário disso é eu também bem acho. claro, a não ser que a janela Vai de transferências mude isso no meio do ano. Cara, eu estou esperando com muita curiosidade em que nível o Memphis vai jogar no primeiro semestre. O Memphis é o principal artilheiro da seleção da Holanda, ele voltou à seleção da Holanda. Depois que chegou no Corinthians, agradando bastante. Tem Copa do Mundo no meio do ano, mas o Corinthians tem jogos de Libertadores antes. O Memphis vai se concentrar no Corinthians e esquecer que tem a Holanda, que tem a Copa do Mundo, ou ele vai levar esse primeiro semestre, até porque não tem certeza nem que fica no clube depois, daquele jeito, para chegar inteirão na Copa do Mundo, como o Messi fez, por exemplo, quando era jogador do PSG, na Argentina, e o Corinthians, porque atrasa salário, porque institucionalmente não está forte como deveria. Não é só o Corinthians, vamos para os times, né? O São Paulo está assim, o Santos está assim, fala um monte de times. E o Corinthians vai aceitar isso de boa. Porque eu acho que o Memphis vai fazer alguns bons jogos. Mas se eu tivesse que apostar, a gente não vai ver constantemente a melhor versão do Memphis, pelo menos até a Copa do Mundo, ou até também conseguir uma renovação de contrato. Eu acho ele bom, ele canta trap. Tenho sérias dúvidas. Ele canta trap. Agora, tecnicamente... Pô, mas eu não posso falar do cara, rapaz. Ele usa Ele é bom, ele faixa. canta trap. Ele mora numa cobertura, ele canta trap. É legal. Eu acho que, assim, obviamente cantou eu trap? posso estar enganado. Eu não, jamais me arriscaria. Eu também não gosto do gênero. Não, mas tu tem um O Bu fez um Tem trap. estilo trapper mesmo. não me agrada. Tem jeitão no meio de trap. Tem Edu, estilo. eu acho que ele vai jogar em altíssimo nível. Acho que ele vai jogar em altíssimo nível durante jogos específicos. É isso. Porque ele já entendeu e que é o suficiente. Eu acho que existe uma Domingo é um jogo desses? Domingo ele adora. Dá pra jogar assim? Eu não duvido. Domingo ele sobe na muito bom bola. jogador. Ele já já entendeu. Até porque quando chamam, ele se apresenta. Ele já Agora outra pergunta. escolhe, ele é bom. Não, ele Quer já apostar que domingo é sem Garro? Será? Ele já entendeu. Não duvido.
Duvida? Não duvido. Eu acho que ele vai ter. Fala, Celso. Eu acho que ele já entendeu que... A passagem, eu já falei isso aqui, e para que não tenha nenhuma dúvida, eu repito, a passagem do Memphis Depay do Corinthians é um sucesso absoluto. Olha lá. Se fosse um filme, era sucesso de bilheteria mesmo? Qual? Claro, a passagem do Memphis Depay no Corinthians. É um sucesso, absoluto. É de uma importância... Ele é diferente. Para tirar... Evitou o rebaixamento e ganhou 2 títulos. O que é isso, gente? Exatamente.